Então, começando mais um programa aqui na nossa Rádio Guará. Hoje, 27/7/21, Maranhão continua na tristeza, vendo um crime bárbaro de um médico em Imperatriz por mais um policial militar. Até onde nós vamos com este processo? Assim pergunta o deputado Iglesias Moisés, que também é médico. Veja, o PM Adonias Sada assassinou estupidamente, sem ter nada a ver com a briga. Foi chamado para tomar satisfação de um médico que também não tinha quase nada a ver com a briga, porque um empresário de Imperatriz tomou gosto com a irmã deste médico. Ele tinha acabado de se formar, médico novo, uma pessoa necessária para o mundo, e o médico Bruno Calaça perdeu estupidamente a vida. O mais interessante é que nesse caso, pela primeira vez, o comandante da Polícia Militar diz que espera que a justiça não mande de volta ele para os quartéis. Mas interessante que no caso de Presidente Dutra, em que um garoto foi morto por 3 policiais, garoto com problemas mentais, na frente do avô, até o corpo foi exumado, estamos esperando a perícia. No caso lá de Coroatá, se bem que no caso de Coroatá teve um fator interessantíssimo, e podemos dizer quase eleitoral. O secretário foi para a manifestação porque um policial, assim dizem, assassinou a namorada. E disse que tinha tido um embate com marginais na porta da casa da namorada. As histórias mais malucas do mundo, a truculência nos assustando. O que se pergunta é o seguinte: nesse país em que um presidente tenta impor um processo militar, num país que nós vemos policiais em manifestações pacíficas em Recife cegando 2 pessoas, mesmo o governo sendo de esquerda. Veja que loucura. Maranhão, um governo que podemos entender de esquerda. Onde é que vai esse contexto? Como é que vai ficar essa história? Esses servidores que deveriam estar protegendo a população é que vão estar assustando, intimidando não só a população, mas o comando da segurança pública do Maranhão. Queremos respostas. Nós exigimos respostas. Esse não foi, em momento nenhum, o comportamento que o governador Flávio Dino determinou ao sistema de segurança, ao secretário Jefferson, ao comandante da PM. Muito pelo contrário. Quase não vimos durante todos esses anos aquela tradicional truculência, né? Eu sou de uma época que, não só no período eleitoral, mas fora o período eleitoral, nós muitas vezes tínhamos mais medo da polícia do que dos pistoleiros a mando dos políticos. Precisamos realmente de uma resposta. Com certeza, o alto comando do governo do estado do Maranhão deve estar tomando medidas, até porque, senão, daqui um pouco, esses policiais, esses homens fardados e armados por nós e pagos por nós, vão estar impondo as suas vontades. De jeito nenhum. Nós não admitimos, nós não temos medo e nós vamos reagir a esse processo. Continuando o programa então, né? É muito interessante observar que o senador, ex-presidente, ex-governador e conselheiro
de todos os presidentes, Fernando Henrique, Bolsonaro, Lula, Dilma. Se bem que a Dilma não gostava muito dele, por causa das histórias do regime militar. Na época que ela foi presa, ele era indiscutivelmente o representante maior do legislativo dos militares. Eu falo de José Sarney, que viabilizou, através do presidente Bolsonaro, talvez lá naquela visita que o Bolsonaro fez para se aconselhar com Sarney, né? Interessante que no mesmo dia foi Bolsonaro e depois foi Zé Disseu, o Bolsonaro, tanto faz, não altera. Todos estavam lá escutando as palavras do mestre em política. Sarney, sem dúvida nenhuma, é um homem habilidosíssimo que conhece todos os passos e sabe fazer a leitura do presente, determinando passos de futuro. Mas conseguiu, com o presidente, a nomeação de Ana Graziella Neiva para a juíza titular do TRE. Vamos dizer, parente? Não, um advogado que hoje é procurador-geral, Bruno Dualib, casado, parece que com uma das suas netas, era o juiz titular, mas foi convidado pelo então prefeito Eduardo Braide para ser o procurador-geral do município. Curiosamente, ficou aberta a vaga. Curiosamente, uma semana antes, ou seja, semana passada ou retrasada, reativam com força total um processo contra o governador Flávio Dino e o vice-governador, já no final de mandato de ambos, né? Mas principalmente do governador, que deixa o governo ano que vem, ou talvez esse ano, em dezembro, como especulam, para o vice-governador Brandão. É um processo que o MDB, de forma ridícula e absurda, diz que não é um processo individual da ex-governadora Rosiana Sarney, que perdeu a eleição. Diz que é um processo natural de exigir que o TRE dê noção ao processo. Interessante que, tal qual enquanto a comunicação do Estado, né, esquece dos demais e prestigia o grupo de comunicação, eles movem infantilmente um processo que eu consultei 3 especialistas, 3 juristas, independentes do governo, independentes do grupo Sarney, nem para o lado Dino, nem para... Os 3 colocaram um monte de zeros antes de colocar 0,01% de chance de um processo desse funcionar. É lamentável nós estarmos assistindo essas pessoas. Eu acho que é hora de, sim, a governadora vir para o pleito, a governadora ser candidata, já que ela tem de 23% a 28%, e enfrentar as urnas, enfrentar o conceito da população, que já tem uma medida para poder entender qual foi o melhor governo. Os governos dela ou os governos de Flávio Dino. Eu acho que é a hora da apuração final nesse sentido. E não ficar colocando caraminholas na cabeça da população, criando sustos num período com mais de 540 e poucos mil mortos. Acho que nós já estamos em 550 mil, se eu não duvido. Lamentavelmente. Por falar em pandemia, parece que o então ministro da Saúde, que todos dizem ele quer ser candidato a senador pela Paraíba, ou seja, o cara chega não para ser uma pessoa útil ao país, mas para pensar no seu futuro político.
Mas parece que aquilo que eles deviam ter feito antes de morrer tanta gente foi feito agora. A Pfizer está descarregando até o final do mês 13 milhões de vacinas. Curiosamente, para não se achar que somos críticos aos processos, curiosamente, todo mundo que tomou Pfizer, AstraZeneca, mas agora a questão da Pfizer, que levava lá 60 dias, 3 meses, agora já pode ser por causa da aceleração e porque o governo federal comprou as vacinas, pode ser feito em 21 dias a segunda dose. Vocês imaginam se nós tivéssemos comprado isso ano passado, nós já estaríamos todos vacinados. Todos vacinados. Eu, graças a Deus, já estou com minha segunda dose, mas seguindo aqui, né, junto com Esther, que está aqui do meu lado, e junto com todos os companheiros da TV Guará, tanto no programa Então, como lá no programa Os Analistas, todos os padrões de segurança de álcool e gel e máscara. Muita gente acha estranho nós fazermos programa de máscara, nós não. Nós achamos estranho as pessoas que não fazem e ficam trancadas dentro de estúdios, comprometendo as outras pessoas e os nossos convidados. Não é verdade? Olha que notícia interessante, a Câmara Municipal, né, depois de demitir um monte de funcionários, inclusive funcionários que não tinham estabilidade, é verdade, mas funcionários que estavam já no beiral, como diz lá no Caboclo, na soleira de se aposentar, foram demitidos. E essa é uma solução que parece que não está sendo encontrada nem pelo Ministério Público, que não quer nem saber da conversa, e muito menos pela Justiça. O vereador Chico Carvalho tem se empenhado para conseguir defender o direito dessas pessoas. Sabemos que é errado, sabemos que houve contratações desde antes de 1988, para vocês terem uma ideia, lá se vão mais de 30 anos, mas essas pessoas precisam ser vistas. Essas pessoas estão dentro de uma pandemia, sem o salário, sem o que comer, sem poder se proteger. Será que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça não poderiam ter aguardado passar a pandemia, já que se levou mais de 30 anos para se julgar isso? Essas perguntas é que nós fazemos. E os outros processos? Eu me lembro muito de um processo da Cefaz, que eu passei 11 meses investigando, em que foi desviado mais de 1,5 bilhão. Onde é que está esse processo, Ministério Público? Onde é que está esse processo, Tribunal de Justiça? Será que vai ficar aguardando a boa vontade? Onde está esse dinheiro? Que coisa absurda. Mas é assim mesmo. Mas mais absurdo, Esther, só para você ter uma ideia, o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, assumiu, né, vamos dizer, a Casa Civil do governo Bolsonaro. Até aí tudo bem, né? O que eu acho interessante desse processo, primeiro, é que o general Braga, que seria, vamos dizer, o centrão dos militares, nem sabia dessa arrumação do presidente. Levou um susto, disse que estava estarrecido. Mas para piorar esse processo, olha só, quem assume no lugar do senador Ciro Nogueira é a mãe dele, dona Eliane Lima. Que beleza, né? Agora os mandatos são familiares. Hora de revermos isso, já que a lei não barra esse tipo de absurdo, mas pelo menos a indignação popular poderia levar
um senador ou senadores ou o Congresso Nacional a barrar parentes como suplente de senador. Ou seja, sai o filho, entra a mãe. Tá tudo certo. Tá tudo bem para eles. Para nós, não. A população não votou nela. Não existe eleição para suplente de senador. A verdade é essa. Mas, como não existe pressão popular, como não existe essa modificação completa dos processos eleitorais, não existe área nenhuma, fiscal, de justiça, Código Civil. Nós somos um país atrasadíssimos. Os empresários de fora só vêm aqui para a especulação financeira. Eles morrem de medo. Olha quantas indústrias deixaram o Brasil, né? A Ford já deixou, tem um monte de indústrias. Agora é mais interessante que eles ficam bem aqui do lado, Argentina, outros países, produzindo e trazendo para cá para vender os seus produtos sem gerar um emprego, né? No máximo aqueles impostos que nunca é revertido para a população. Bom, notícias boas pelo menos para os nossos amigos, nossos ouvintes lá de Pinheiro. Alô, Baixada, que beleza. O presidente da Assembleia Legislativa, que não se mete nessa discussão de sucessão, né, resolveu cuidar do seu eleitorado e da Assembleia Legislativa, que já é muita coisa, viu, Esther? É coisa que não acaba mais. Mas ele conseguiu viabilizar, junto com o governador, uma obra de 3 milhões ali na BR, na MA, 014, com dragagem profunda, mas também o asfalto, chegando ali logo em Pinheiro, e aquilo sempre foi um problema gravíssimo, não só de alagar, mas de acidentes, de parar a produção, de parar o trânsito. Ou seja, o vai e volta de Pinheiro agora vai estar viabilizado, né? E também uma questão interessante que eles estão viabilizando, lançaram a questão da ciclovia. Parece que os municípios começam a entender a importância de proteger os pedestres e os ciclistas, não só para o esporte, mas muita gente, se tivesse as ciclovias, estaria indo trabalhar de bicicleta, como no mundo inteiro acontece. A verdade é essa. Mas olha, mais interessante, o Brasil ganha medalha de ouro com Ítalo Ferreira no surf. O interessante dessa história não é a competência do garoto, não foi o choro dele na televisão, belíssimo, falando da família. O interessante, Esther, é a prova de que se você não desiste, você conquista. Vocês imaginam que ele estava disputando a final com um japonês, que naturalmente treinava todo santo dia naquele mar, conhecia como ninguém, né? Todas as evoluções das ondas, e a prancha dele quebrou no meio, rachou no meio, pois não é que ele pegou outra prancha, voltou para o mar, mesmo perdendo 2 minutos, e venceu essa competição. Ou seja, ele devia ganhar 2 medalhas de ouro, não somente uma. Aí é a prova de que se você não desiste, se você acredita e se você tem gratidão, indiscutivelmente Deus lhe protege em terra firme e nas ondas também, Esther, não é verdade? Olha, eu não sei até onde nós vamos com esse absurdo de falta de respeito, de falta de ética, de falta de conduta de políticos que inclusive já foram presos, políticos já foram caçados, políticos de tudo, políticos que denunciaram o próprio esquema que eles viviam,
né, quando sentiu. Eu estou falando de Roberto Jefferson, presidente do PTB, essa coisa que nos assusta. A verdade é essa, porque a gente não consegue entender como é que a justiça não barra essas pessoas. Mas pelo menos no caso da ex-deputada Manuela Dávila, ex-candidata a prefeita de Porto Alegre, a justiça foi feita. A justiça determinou que ele pague R$50 mil de indenização, porque simplesmente ele postou, né? Ele mesmo, não foi ninguém não. Não sei se ele mandou fazer o material ou se ele por engano fez, pelo menos eu não li o processo, mas falando absurdos que não é fato, e a justiça foi dura. Agora, o grande problema é que ele vai recorrer, e vai recorrer, e vai recorrer, e vai dar em quê? Acredito eu, sabe lá Deus, talvez nada. Mas, quem sabe, o PT entrando, a justiça resolve, né? Se o PT ganhar a eleição, a justiça resolve que a esquerda, então, tem que ser prestigiada com o seu direito. Hoje, não. Olha, eu vou até pedir licença a vocês, mas eu vou ler aqui porque é um pouquinho complicado a notícia, não é verdade? Mas olha que coisa absurda. Ao mesmo tempo que Bolsonaro começa a tirar o centrão, né, militar do seu governo, começa a afastar dos militares e traz o centrão do legislativo, que sem dúvida nenhuma manda nesse país, né? Mais do que podemos dizer o executivo, talvez não mais do que o judiciário, porque o judiciário se impôs e mostrou que tem papel. Mas o Bolsonaro, fora a agenda, que é um absurdo, um presidente dentro do Palácio do Planalto receber fora a agenda, recebeu a deputada alemã Beatriz von, né? Geraldo Yensen vai ficar zangado comigo se eu não falar Strauss, eu acho que é isso. Vice-líder do partido de ultradireita da Alemanha. Ou seja, é mais do que um centrão, porque o centrão, na verdade, não é de direito. O centrão é de direito deles tomarem o que é nosso. A verdade é essa, né? Então, não tem. Ela é neta do ministro de Finanças de Adolf Hitler, um nazista de crueldade absurda. Inclusive, ele tem um fato interessante. Ele, mesmo depois da guerra, os nazistas fugiram, os nazistas desistiram, mesmo depois do tal suicídio que ninguém acredita de Hitler, porque dizem que Hitler viveu na Argentina, viveu no Brasil, né, como muitos nazistas fugiram para cá. Isso aqui é um país, isso é uma maravilha, né? Mas ele nunca deixou de ser nazista até morrer. Um cara realmente de uma crueldade absurda, né? A Alemanha está indignada, e veja que coisa incrível. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que por coincidência é filho do presidente, e a Bia Kiss, né, também se encontraram na extra agenda dentro do Palácio do Planalto. Não queriam que divulgassem as fotos. Estava lá o Bolsonaro abraçado com a deputada e o marido com um sorriso imenso. Nós precisamos de respeito, nós precisamos que as pessoas entendam que o processo é diferente. Eles não são donos do poder. Eles estão lá contratados pelas urnas para exercer o poder. Mas eles têm que dar demonstrações de que eles não concordam com pessoas que cultivam racismo, né, cultivam homofobia, a violência, né, contra gays, a violência contra negros, contra pobres.
é um absurdo nós vermos essa questão. O mais interessante agora é que com essa aceleração da vacinação, né, eu acho que municípios como São Luís, Raposa e Ribamar vão poder já fazer a segunda vacinação, né? E isso é de uma riqueza muito grande. E por falar em Ribamar, Esther, eu não tenho muitos detalhes, mas me parece que o prefeito, né, Dr. Julinho, reagiu, que ele não aguentava mais a imprensa, que era, não sei se é contratado ou se é por livre, cada um fala o que quer, cada um quer, mas parece que ele reagiu judicialmente e processou blogueiros por questão de notícias não corretas, mentirosas. Eu não tenho a peça, mas eu já não me assusto mais quando as pessoas falam para mim, estão processando a imprensa. Olha, eu respeito e acho que talvez a justiça seja o melhor lugar para as pessoas se entenderem quando não há um entendimento. Hoje nós vamos ficando por aqui, não é verdade? É bom demais nós estarmos fazendo o nosso programa. Ontem repercutiu demais na região leste, né, em São Luís também, a entrevista bombástica do prefeito de Caxias. Impressionante a força da palavra daquele gestor, impressionante os processos que ele trouxe. E hoje, daqui exatamente 35 minutos, nós vamos ter o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, em Os Analistas, numa entrevista que não houve reparo. Ou seja, ele responde o que os analistas perguntam. Como ontem ele respondeu aqui também, tudo no programa Então. Não há dúvida que Fábio Gentil chega com uma nova geração que vai discutir o Maranhão de hoje para frente. Não só politicamente, mas também estruturalmente. Esther, vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Lembrando que o Felipe fala e o clã assina as notícias. Até amanhã! Ei, fica esperto! A programação da Rádio Guará volta já já.